Cumprimento a todos com a paz do Senhor, e aos ouvintes da Palavra de Deus, que possa receber em sua casa a presença do Senhor. Estamos no 3º dia da campanha, por esta causa eu me coloco de pé. Eu vou estar meditando com os irmãos nesta noite em Mateus, capítulo 8, e o verso 23. Jesus acalma a tempestade. Amém, irmãos? Vamos ler. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Amém, irmãos? Nessa passagem aqui, nós vemos, o Senhor, ele estava dentro do barco com os discípulos e sobreveio naquele mar, uma grande tempestade. E eles ali pensaram que iam perecer. Então, eles acordaram, Jesus estava dormindo e a tempestade veio sobre o barco, de maneira que a água entrava no barco. E eles acordaram Jesus para dizer, o que estava acontecendo. E Jesus acalmou o vento e a tempestade. Então, irmão, nós podemos ver que eles temeram, mesmo estando com o mestre dentro do barco com eles temeram. Pensaram que iam afundar, mas Jesus estava junto com eles naquela tempestade ali. E Jesus acalmou o vento e a tempestade. E não é diferente o que acontece na vida de muitas pessoas. Talvez na sua vida esteja acontecendo uma tempestade. Qual a tempestade, irmãos, que está no seu barco, que está na sua vida? Nós estamos remando neste mundo e são tantas tempestades, tantas lutas, dificuldades que nós passamos dentro do nosso lar, da nossa vida, que nós pensamos que não vamos suportar. O vento, está soprando e a gente pensa que vai perecer, mas confia no Senhor. Às vezes tamanha a tempestade na nossa vida que nós não conseguimos enxergar que Jesus está do nosso lado, que Ele está no nosso barco, e Ele está dando nossa vida para nos ajudar a resolver as causas difíceis e impossíveis. E não sei o que se passa na vida de cada um, mas Deus sabe. Deus sabe, a tempestade que tem no barco de cada um, na vida de cada um, nesta caminhada nossa aqui na terra. Mas sabe que o Senhor está do nosso lado. Às vezes, por ser tão grande a luta que estamos passando, nós não conseguimos enxergar que Jesus está no nosso barco, que Ele está na nossa vida, que Ele está no comando de tudo. E Ele pode fazer tudo por nós. Os discípulos temeram, acharam que ia perecer e chamaram o Mestre. O Mestre, Jesus, estará sempre do nosso lado, ouvindo as nossas orações, mesmo que pareça que Ele está distante. Ele não está. Ele está conosco. Certa vez, Jesus estava com os discípulos e Ele os despediram. Mandaram que eles fossem para o barco e seguissem para o outro mar, para o outro lado, no mar da Galileia. Então, Jesus ficou com a multidão ali, fazendo, atendendo a multidão, curando os enfermos. Mas Ele não esqueceu dos discípulos dele que seguiam Ele, e Ele foi ter com eles. Jesus andou por cima do mar. E era de madrugada, então eles pensaram que era um fantasma que vinha. E era Jesus. E eles atemorizaram, ficaram com medo,
pensando ser um fantasma. Mas Jesus disse, sou eu. E Pedro disse, se és tu, Senhor, então manda que eu vá ao teu encontro. E Jesus falou com Pedro, venha, Pedro, venha. E ele, imagina os irmãos, ele descendo do barco e colocando os pés sobre o mar, sobre a água e sentindo firmeza ali. É assim no nosso barco, na nossa vida, quando nós temos confiança no Senhor e depositamos a nossa fé no Senhor, nós andamos por cima de qualquer situação, nós passamos por cima de qualquer luta e dificuldade na nossa vida. E Pedro foi ao encontro de Jesus, mas teve um momento que ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. Ele começou a gritar ao Senhor para ajudá-lo. Jesus segurou nas mãos dele, entrou no barco junto com ele e acalmou a tempestade, porque o vento estava ao contrário. Às vezes o vento está ao contrário na nossa vida. Nós estamos passando por coisas que nós pensávamos não passar. Nós pensávamos que jamais iria acontecer com a gente. Não é assim que acontece, irmãos? Às vezes nós vemos coisas acontecer, nós pensamos, jamais eu pensaria que seria difícil para mim estar passando tal situação. Mas vem e bate na nossa porta e ali nós estamos diante de uma grande tempestade na nossa vida. Mas sabe que Jesus está no nosso barco para nos ajudar, para acalmar a tempestade, seja qual for. A tempestade que chegar na nossa vida, Ele estará sempre ali. Nós estaremos agora orando pelo terceiro dia, dessa campanha. Por esta causa me coloco de pé. Se coloque de pé diante do Senhor, pela situação que você está passando na sua vida. E saiba que Deus é o maior interessado em ajudar, em resolver a sua causa, seja qual for. Em qualquer área da sua vida, saiba que Jesus, Ele está pronto para nos ajudar, amém? Vamos entrar em oração, que os irmãos coloquem o seu pensamento, no céu. Pense naquilo que você está passando, pense na tempestade que está na sua vida, no teu barco. E Jesus entrará com providência, como Ele fez com os discípulos, naquele dia, acalmando o vento e a tempestade. E Ele é o maior interessado a nos ajudar. Amém? Entramos em oração e pedimos ao Senhor em nome de Jesus.